Hoje, então, vamos ter aí a 14ª, né? Vamos falar assim, semana ou tópico da disciplina. Né? E hoje a gente inverteu um pouquinho, era para ver interrupção e depois watchdog, mas pelo menos é assim que está lá escrito no programa. Mas vamos inverter, porque o watchdog, ele é um tipo de temporizador. Então, só para a gente falar a mesma língua aí, né? Nós vimos temporizadores internos e externos na última aula. Então, continuando o tópico temporizador, então vamos ver esse temporizador aqui especial chamado watchdog. Beleza, pessoal? Então, apenas para a gente ver aqui o planejamento, olha só, estamos aqui ó, na 14ª vamos lá, semana, tópico, o que vocês quiserem chamar. Então, nós vamos trabalhar o watchdog e interrupções. Hoje a gente trabalha o watchdog e na próxima semana a gente trabalha, então, interrupções. Tá joia? Então, vamos falar, então, de watchdog. Watchdog, né, para quem, eu já até falei aqui, mas para quem gosta aí das traduções, né, quer dizer cão de guarda, né? Watchdog, né? Aquele cão que fica olhando, né? Fica guardando alguma coisa. Então, cão de guarda. E por que um cão de guarda, né? O que tem a ver aí o cão de guarda? Então, cão de guarda geralmente protege alguma coisa, né? Então, a ideia aí de proteção. Então, o temporizador watchdog é um temporizador interno no microcontrolador. Quase a grande maioria, né, dos microcontroladores possuem, né, este temporizador especial e basicamente é um temporizador de corrida livre que é independente da CPU, né? Ou seja, ele funciona à parte. E ele, basicamente, é o responsável quando ele está ativo, ou seja, quando nós ativamos a sua função, ele basicamente é responsável por disparar aí um reset, né? Ou seja, ele reseta o microcontrolador. É como se fosse um botão liga-desliga, né? Ao sistema quando ocorre um estouro na sua contagem. O que é estouro na contagem? Significa o seguinte, uma vez que você o habilite, você vai ter que determinar o tempo de corrida dele, ou seja, o tempo máximo que ele vai contar. Quando acontece, né, que ultrapassa esse limite que você vai determinar, sei lá, 2, 3, 8 segundos, né? Quando ultrapassa isso, o que acontece? Ele automaticamente reseta, né, o microcontrolador. Então, o que nós vamos ter que fazer, basicamente? De tempos em tempos, né, ou seja, antes que atinja esse nível, ou seja, esse limiar, esse estouro, né, nós vamos ter que resetar a contagem. Basicamente isso. E isso significa que o microcontrolador ele está executando, né, uma série de tarefas. Então, se a gente consegue, né, num determinado momento ali, fazer o reset do contador, do temporizador do watchdog, o que nós estamos falando para esse temporizador? Olha, nós estamos executando tarefas e nós estamos passando por aqui e resetando aí a sua numeração. Então, não mexa com a gente, ou seja, não faça aí o reset do sistema. Basicamente isso que a gente está fazendo, né? Então isso, para que a gente utiliza o watchdog? Basicamente para fazer com que uma determinada condição de falha, né, seja corrigida. Vamos imaginar que você está ali observando alguns sensores e eventualmente, né, algum trave ou então o próprio microcontrolador, né, uma execução aí que não foi muito bem pensada, venha a entrar numa condição de looping eterno, alguma coisa assim, e o sistema efetivamente trava, né? Então, basicamente, a gente entende isso como uma falha do sistema, né? Uma emergência aí.
principalmente em alguns sistemas críticos, né? Imagina só o seu microcontrolador, né, controlando, sei lá, algo vital aí, ou alguma coisa muito importante, sei lá, um sensor de uma caldeira, né? Ele trava, e aí, né? O que a gente vai fazer? A caldeira explode? Não pode, né? Então, lógico que tem várias outras pontos, né, de observação, não é só um, né, nesse caso crítico. Mas o que isso acarreta, né? Poderia acarretar aí uma falha do sistema. Então, por isso, né, nós podemos utilizar esse recurso que, eventualmente, né, numa situação de falha, seja de programação, seja de observação de sensores, ele vai, então, fazer o reset. Desculpe. Fazer o reset do sistema como um todo. Então, por isso, quando esse temporizador estiver ativado, a gente precisa periodicamente, né, zerar novamente o cronômetro dele, né? Basicamente isso, porque senão ele vai resetar o sistema como um todo, tá bom? Deixa eu tomar aqui um pouquinho de chá aqui. Ô, professor, bom dia. Mas quando resetar esse sistema, a programação dele continua ou ela zera também e tem que reprogramar? Não, então, ele reseta, é como se você ligasse e desligasse. Você não tem aqui um botãozinho no Arduino de reset? Sim. É a mesma coisa que se apertasse ele. O que ele faz, né? Então, veja, o programa, ele foi carregado para BIOS aqui, para uma memória, né, um CMOS, que não apaga, certo? Sim. Lembra disso? Então, mesmo que você tire a energia aqui de alimentação do Arduino, quando você colocar de novo a alimentação, o que vai acontecer? O programa que o último programa que você mandou para ele vai entrar em execução. Lembra disso? É como se ele estivesse em stand-by, então. É como se ele tivesse colocado ali o reset, né? Ele começa tudo de novo. Então, ele vai lá em cima, começa a declaração das variáveis, passa pelo setup e aí vai para o looping. Não é como se ele estivesse em stand-by. Se ele estivesse em stand-by, ele ficaria travado dentro do looping, certo? Certo. Então, nesse caso, não. Nesse caso, ele zera tudo e começa de novo. Isso, exatamente. Então, ele passa lá pela declaração das variáveis, pega lá tudo que tem dentro do setup, faz toda a inicialização e aí entra no loop. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, ele faz tudo realmente, né? Ou seja, é como se você tivesse apertado o botão aqui do reset. Entendi. Tá? Obrigado. É isso. Vamos aqui passar para aqui, ó. E aí, né, ou seja, eu falei para vocês que a maioria dos microcontroladores, ele possui, então, essa possibilidade, né, esse recurso, né, esse contador interno. E aí, basicamente, para utilizá-lo, né, nós temos que, eventualmente, carregar ali algumas funções especiais. No caso do Arduino, o que é aconselhado pela própria, né, Arduino, lá na documentação oficial do Arduino, é utilizar uma biblioteca, né, que vai estar dentro lá do AVR, né, que chama WDT, né, Watchdog Timer, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, para a tela, a gente tem essa inclusão aqui dessa biblioteca aqui, chama avr/wdt.h, tá vendo? Então, esta biblioteca aqui basicamente tem o quê? O que tem lá dentro dessa biblioteca? Basicamente, as configurações, as constantes, né, vamos falar assim, que nós vamos utilizar como tempo, e vai ter também as principais funções de enable, disable e reset, basicamente
temporizador especial aí do Watchdog, tá? Basicamente isso. Então, aqui é só para a gente entender, a gente já vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? Então, dentro dessa biblioteca aqui tem, né, as constantes, né? Por exemplo, o WDTO, né, underline 2S. O que significa isso aqui? Então, WTO tem vários aqui, a gente vai ver vários tempos, né, que já tem lá pré-definido. Então, nós vamos pegar esse aqui, ó, 2S, 2 segundos. Então, ele vai esperar por 2 segundos. Se nada acontecer em 2 segundos, ele vai fazer, então, o reset, tá? Então, é assim que a gente faz. Então, a gente utiliza, né, essa função aqui, enable, e a gente habilita por um determinado tempo. Então, entre parênteses aqui, nós vamos passar o parâmetro do tempo que ele vai utilizar para fazer o reset. Então, dentro desse tempo aqui, se a gente zerar, né? E como que a gente zera isso daqui? A gente utiliza uma outra funçãozinha chamada WDT reset, tá? Este comando aqui, ele reseta, né? Basicamente, ele volta a contagem 0 para o Watchdog, tá? Então, depois que eu fiz esse comando aqui, né? Ele vai contar de novo mais 2 segundos. Se nada acontecer, ele automaticamente reseta daí a máquina. Então, esse reset aqui, ó, não é reset da máquina, é o reset do contador, tá? Ele volta a 0. Entenderam a diferença? Então, se nada for feito em 2 segundos, o Watchdog vai resetar a máquina, ou seja, vai resetar o microcontrolador, vai voltar a 0, vai começar do 0. Este reset aqui, ó, WDT reset, ele zera o contador do Watchdog, ou seja, ele volta a contar novamente a partir do 0, mas não reseta a máquina aqui. Entendeu? Então, este comandinho aqui é fundamental para efetivamente ele não ficar resetando a máquina de 2 em 2 segundos, né? Então, se ele passou por WDT reset antes do tempo acabar, antes de 2 segundos, ele zerou de novo e está tudo bem. Então, o microcontrolador continua a execução. Tudo bem? Entenderam aqui a ideia? Não entenderam? Dúvidas? Isso aí é meio diferente. É meio que? Meio diferente. Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar o seguinte. Você tem... vamos imaginar que você tem que sair do ponto A, certo? E chegar no ponto B. Ok? Vamos imaginar o seguinte, que para fazer isso, né, você demora, né, caminhando aqui, ó, você demora, sei lá 500 milissegundos. Tudo bem? Então, para você sair do A para ir para o B, então, por exemplo, para você ir da sua casa, né, para a casa da sua namorada, né, você demora lá, sei lá, 10 minutos, ok? Então, quando você está saindo, você fala, oi, benzinho, estou saindo. E aí, ela, né, com certeza, vai ficar lá na janela, né, com um cronômetro na mão, esperando você chegar, ok? E gritando, Ricardo, vai embora, Ricardo, vai embora. A revelação. É mais ou menos isso. Então tem 10 minutos para o Ricardo ir embora, né? Muito bem. Aí chegou aqui, ó,
deu 10 minutos. Você não chegou? Ah, meu amigo, aí tem coisa, né? Então, ela vai ainda esperar por alguns minutos aqui. O tempo dela de sei lá, eu aceite, né? De aceitação aí de atraso, sei lá, se é 10 minutos, ela vai esperar mais 1 minuto no máximo, né? Aí ela já começa a terminar aí o namoro, né? Ou seja, o namoro vai dar uma briga e a coisa, né, tem que reverter e começar do zero novamente, né? Mais ou menos essa ideia, né? Então, você tem esse tempo para chegar lá. Mas vamos imaginar que no meio do caminho aqui você parou para, sei lá, eu conversar com um amigo, né? Tomar uma cervejinha no bar, né? Você passou ali, viu uns amigos no bar ali, falou, oh, que legal, né? E aí, tudo bem? E aí aqueles 10 minutos, né, viraram, sei lá, 30 minutos. Então, né, para que efetivamente ela tem uma máquina do tempo aqui, né? O Watchdog é uma máquina do tempo, né? Que zera tudo e volta, né? Você volta de novo lá para sua casa, né? E começa tudo de novo, né? Você liga para ela e fala, ó, benzinho, estou saindo, né? Então, imagina só, o Watchdog, né? É uma máquina do tempo que a sua namorada tem, né? Que zera tudo, volta, né? Para a linha aqui e você começa tudo de novo. Oi, benzinho, estou saindo de casa, né? E aí, né? Ela faz até uma rota diferente para você não passar do lado do bar, alguma coisa assim, né? E efetivamente você vai fazendo isso daqui até. Então, saindo de A para o B é o normal, né? Você transcorre em 500 milissegundos. Se você colocar lá, você definir aqui o Watchdog como 2 segundos, só se você travou aqui, ó, você parou aqui no bar aqui, né? Ficou travado, ou seja, esses 500 milissegundos aqui já era. Então, se passar de 2 segundos, o que acontece? Você volta de novo aqui e começa tudo de novo. Liga para ela, tal. Entenderam a ideia? Pessoal? Sim. Tranquilo, né? É mais ou menos o seguinte, se você não completar a tarefa em um determinado tempo, você volta do começo. Exatamente. Zera tudo de novo e aí você volta. Então aqui, ó, por exemplo, você pode ter feito isso daqui 500 mil vezes já, né? De ir do ponto A para o ponto B. Mas num determinado momento você não fez nesse percurso, ou seja, você gastou mais de 2 segundos, significa que alguma coisa aconteceu aqui, né? O normal é 500 milissegundos. Se você fez em 1 segundo, né, ou seja, 1000 milissegundos, né, ainda é aceitável, né? Deu uma travadinha aqui, alguma coisa assim, aceitou. Mas se for para mais de 2 segundos, significa que a coisa ficou preta aqui mesmo, travou, e aí você tem que resetar a máquina mesmo. Entenderam a ideia, gente? Vamos ver na prática isso, né? Vamos ver na prática aqui. Então, a gente vai, então, utilizar, né, a biblioteca WDT, e a gente vai utilizar o enable. E o enable, ó, só para vocês entenderem, né? A gente tem vários valores aqui, né? Tem também de 4 segundos e 8 segundos. Oi, pode falar. Eu falei errado, senhor, desculpa. Ah, tá bom. Então, vocês têm essas constantes aqui declaradas dentro dessa biblioteca aqui, ó, WDT. Ah, professor, mas eu não posso colocar lá 15 milissegundos? Não, não pode. Por quê? Essa informação aqui, ó, está sendo passada por um determinado modo, sei lá, em hexadecimal, em algum outro formato, para essa função internamente lá, tá? Ou seja, não mexa, ou seja, não troque isso. Utilize essas constantes aqui, ó. Não utilize outro número aqui dentro, porque senão ele não vai entender e aí pode acontecer umas ziqueziras, aí a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Então, utilizem essas constantes apenas aqui, tá bom? E aí essas constantes correspondem a determinados tempos, né, que vão de 15 milissegundos até 8 segundos aqui, ó, tá?
Então, são valores padrões aqui que você vai utilizar. Então, aqui dentro do enable, você vai utilizar uma dessas constantes aqui. E no meio do tempo aí, você reseta. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar uma determinada situação. Enquanto o botão, né, por exemplo, estiver pressionado, não estiver pressionado, então significa que está funcionando tudo certinho, tá joia? Eu poderia também colocar o botão pressionado, e eu teria que programar de outro jeito, mas vamos imaginar o seguinte, enquanto o botão não estiver pressionado, nada vai acontecer, ou seja, o looping vai ficar ali passando, executando tudo mais. Quando eu pressionar o botão e deixar pressionado por 2 segundos, ou mais de 2 segundos, o que vai acontecer? Eu quero que o Arduino resete. Beleza? Então, é mais ou menos esse o esquema aí que a gente vai fazer. Então, a gente vai colocar um botão, né? E vamos colocar aqui um LED. O LED, ele vai sinalizar para a gente quando aconteceu o reset no sistema, tá bom? A gente vai até colocar aqui um pisca-LED, né, lá no setup. Então, o setup significa o quê? Ele vai passar por ali somente quando o quê? Houver a inicialização do sistema. Lembra disso, beleza? O reset é executado apenas uma vez. Ou melhor, a função, né, setup, função setup. Então, a gente vai colocar o LED dentro da função setup. A função setup, ela é executada apenas uma vez, né? Quando a gente liga o sistema, a gente passa por ali e depois ele entra dentro do loop e fica dentro do loop ali eternamente, né? Ou até a gente resetar o sistema. Tudo bem? Então, o LED aqui, ó, ele vai piscar apenas quando passar pelo setup. Então, olha só, no setup a gente faz tudo aqui, ó. Então, vejam só. A gente mostra, ó, até estou utilizando aqui também a serial, tá vendo? Ó, que está mostrando que foi feito um reset. Ó. Então, se vocês não acreditarem no LED, pelo menos acreditem, né, no que está sendo impresso na serial, que a gente vai abrir também e ver. Então, aqui dentro, ó, ele vai piscar o LED, né, por meio segundo, vai deixar alto e depois baixo, ó, por meio segundo aqui, tá? Então, veja que está dentro do setup. Isso vai acontecer apenas uma vez quando nós estivermos inicializando. Muito bem. E ele vai também mostrar uma mensagem na serial, né? Ou seja, lá no monitor serial, que ele passou aqui e fez o reset, tá bom? Muito bem. E lá, como que a gente vai trabalhar aqui, ó? Então, lá no setup também a gente faz o enable, né, do Watchdog. Então, vejam, nós estamos fazendo a inclusão aqui da biblioteca, né? Inclusão da biblioteca. No setup, a gente está habilitando aqui, ó, o Watchdog para quanto? 2 segundos, ok? E aí a gente vai utilizar lá o LED, o pin LED, que vai ser o 13 mesmo, né, para output. E o botão 3, ó, a porta 3, a gente vai utilizar para ler a chavinha, né? E aqui, ó, cabe uma ressalva. Lembram que quando a gente está utilizando uma chave, a gente teria, né, que necessariamente utilizar um resistor ali para fazer o pull down, vamos falar assim, né? A gente trabalhou da vez passada com pull down. Com pull down, né? Lembram disso? Aqui nós vamos trabalhar com pull up e eu vou mostrar uma funcionalidade que tem internamente na plaquinha do Arduino, essa possibilidade de trabalhar com um resistor interno, né? Então, cada uma das portinhas ali, né,
ela tem um resistor, né, que nós podemos utilizá-lo para fazer, né, o pull up, né? Então, o que ele faz? Ele liga, né, esse resistor à saída ali de 5 volts e faz o pull up. Então, se você vai trabalhar com pull up, né, você pode então utilizar esse recurso que tem na própria placa do Arduino, né? Então, a gente coloca ela como input pull up. Cadê aqui, ó? Tá aqui, ó. Input pull up, tá? Então, é uma variável aqui que seta, então, internamente, falando, olha, utilize, né, o resistor interno da plaquinha. Então, aí a gente não vai precisar colocar um resistor, né, lá com a chave, como a gente fez da vez passada, tá? Então, ele já vai fazer o pull up aqui para nós. Beleza? E que mais? E aí, olha só, dentro do looping, né, o que nós vamos fazer? A gente reseta o contador do watchdog. A gente reseta o contador do watchdog. E aí a gente pergunta aqui, ó, enquanto o digital read no pin boot, né, for baixo, ou seja, ele não tiver pressionado, deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto ele tiver pressionado, né, enquanto ele tiver pressionado, enquanto ele estiver pressionado, ele não vai sair daqui, né? Então, ele vai ficar aqui. Quando ele estiver pressionado, ele vai ficar dentro desse looping aqui, ó, tá? Dentro desse while aqui, ó. Enquanto ele estiver pressionado, ele vai ficar dentro do while. Ele ficando preso dentro desse while aqui, o que acontece? Ele não vai vir para cá e começar de novo o looping, ok? Então, ó, enquanto o pin boot, né, for baixo, ele vai ficar neste, né, looping aqui e ele não vai passar para cá. Ele não vindo aqui resetando a máquina, o que vai acontecer? O watchdog, né, vai chegar lá na contagem de 2 segundos. Chegando na contagem de 2 segundos, o que ele vai fazer? Puf, resetar a máquina, tá? Então vamos ver isso funcionando aqui, ó. Deixa eu fiz aqui esse mesmo esquema aqui, ó. Eu fiz aqui. Ah, e outra coisa, não dá para fazer isso daqui utilizando o simulador. Por quê? Porque não dá para carregar esta biblioteca, pelo menos eu não consegui carregar essa biblioteca lá para o simulador, tá joia? Então tem que fazer aqui o real. Amanhã, quando a gente for trabalhar com interrupção, aqui está... com interrupção aí dá para fazer pelo simulador. Thaís, está travando aí o áudio para você? Para todo mundo está travando? Às vezes é conexão sua mesmo. Para mim está normal, professor. Está normal, né? Então, às vezes é conexão mesmo de uma determinada região que está abaixo. Beleza, Michel, obrigado. Então, vamos ver isso aqui, ó. Eu já fiz aqui a montagem do circuito, né? Então, o que nós fizemos aqui? Mesma coisa, né? Tá piscando aqui porque tá carregado aqui no Arduino aquele pisca-LED, tá bom? Então, eu sempre deixo o pisca-LED para depois a gente carregar. Aqui, a gente fez basicamente a montagem aqui, ó. O LEDzinho, né? Ele tá vendo aqui o sinal na porta 13 e a chavinha aqui, né? Ela tá vindo aqui, ó, para a porta 3, tá joia? E basicamente, tá vendo? Eu não estou utilizando resistor nenhum aqui, né? Eu estou ligando direto aqui no terra, né? Estou dando terra aqui e nessa linha toda aqui o terra, né? Ligando o resistor e a chave e ligando o terra aqui no GND aqui do Arduino, tá bom? Então,
ligaçãozinha simples aí, né? Acho que vocês devem ter todos esses componentes aí, dá para fazer. E aí agora vamos ver o código lá. Então, deixa eu carregar aqui. Vou abrir. Watchdog, abrir. Deixa eu só fechar esse outro aqui. Então, tá aqui aquele código lá. Aquele código lá, aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aumentar o tamanho da folha. Ctrl mais. Então com Ctrl mais eu consigo fazer. Aí acho que fica melhor para vocês aí também visualizarem, né? Então é a mesma coisa, né, que está lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então a mesma coisa que está lá, está aqui, ó. Então tem lá os duas portas que a gente vai utilizar. Aqui, ó, inclusão da biblioteca, né, que nós falamos. Isso aqui já vem com a IDE. Então, você instalou a IDE, né, tradicional aí, bonitinho, ele vai estar nesse local aqui, você não tem que instalar a biblioteca, nada dessas coisas, tá? Ele já vem com a instalação padrão do Arduino, tá? Então, aqui, vocês vão, então, fazer o Enable. Então, aqui com o Enable, né, vamos habilitar, né, o Watchdog aqui no setup, tá vendo? E aí, mesma coisa, né, como nós vimos lá. Então, se ele passar aqui, ele vai passar aqui apenas uma vez, quando nós fizermos o reset. O que vai acontecer? Vai piscar o LED e na porta serial lá, ou seja, no monitor serial, vai aparecer o reset, tá bom? Se a gente ficar com o botão pressionado, né, efetivamente não vai ter então o Watchdog zerado, então ele vai resetar a máquina. Basicamente isso. Então vamos carregar isso aqui lá para o Arduino. Acabou de carregar lá, ó. Acabou de carregar. E deixa eu mostrar para vocês o Arduino. Como que eu faço aqui para mostrar os dois? Deixa eu... aqui dá para ver. Não. Aqui deu. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, não está acontecendo absolutamente nada. Por quê? Né? O que está acontecendo aqui? Ele está vindo aqui. Ele está igual a low? Não, está igual a high, né? Porque a gente está usando pull-up, né? Então está igual a high. Então ele passa aqui. Ele passa aqui e volta para cá e zera. Então ele fica aqui, ó, zerando o Watchdog, né? Em questão assim, é muito rápido. Está fazendo isso aqui, lá, sei lá, milhares de vezes por segundo, né? Lembra? A gente fez um teste lá, ele passava pelo looping aqui, dada aquele execução daquelas instruções lá, mais de 30 mil vezes por segundo. Lembra disso, né? Ele passava aqui, ele passa aqui muito rapidamente. Então ele está zerando aqui enquanto está passando, tá joia? Então, se a gente deixar a chave pressionada, é para ele entrar dentro desse while aqui, ficar preso aqui e efetivamente, né, não passar pelo reset. Então, vamos ver se isso acontece. Vamos voltar aqui, vamos pressionar aqui, ó. Estamos pressionando o botão aqui. Vamos pressionar o botão. Deixei pressionado, olha lá, resetou. Resetou de novo. Resetou de novo. Resetou de novo. Só para vocês verem, né, que ele resetou, eu vou dar o reset aqui na máquina aqui mesmo, ó. Então tem o botãozinho aqui, reset aqui, não tem o botãozinho reset aqui, ó. Eu vou resetar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó, resetou, ele passou ali. É lógico que ele pisca duas vezes aqui, porque eu estou ligando e desligando a máquina aqui, né? Aqui é o caso de energia, né? Então, aqui, ó, resetei. Olha lá, piscou quando resetou, tá?
Então, ele está fazendo a mesma coisa aqui, ó. Quando eu aperto o botão, ele está resetando a máquina. Resetou a máquina. Resetou a máquina. Tudo bem, pessoal? Entenderam a ideia? Entendi. E aí, se a gente entrar aqui no monitor serial, ferramentas, monitor serial, ele deu reset lá, ó. Então, quando a gente vem aqui e deixa aqui, ó, o que vai acontecer? Olha lá, reset, reset. Então, ele está passando lá pelo reset. Então, quando a gente não faz nada, ou seja, não travamos, né, vamos falar assim, o looping, ele efetivamente consegue passar pelo watchdog reset lá, que é aquele comandinho, e aí, efetivamente, então ele consegue passar, né, por aqui, ele executa isso e ele zera, né, o watchdog. Então, essa aplicação aqui, ela, ou seja, essa forma de fazer, ela pode ser útil, né, se eventualmente você identificou algum problema ou você também identificou a possibilidade do seu sistema ter, né, algum problema nesse sentido aí. Tá joia? Tudo bem, pessoal? A ideia deu não, né? Não vou falar isso. Vocês conseguiram entender? Sim. Meio complexo esse negócio. É complexo mesmo? Ah, eu tô achando. Então, é só entender o funcionamento aqui, né? Habilitar o watchdog, uma vez habilitado, você tem que resetá-lo antes que dê esse tempo aqui. E aí também, né, eu vi alguns relatos de algumas pessoas, né, que fizeram, né, utilizaram o tempo aqui muito baixo, tipo 15 milissegundos, e eventualmente não conseguiram mais gravar nada, né, na EEPROM. Então pode acontecer, né, não é assim um fato. Então eu até te coloco aqui, né, como sendo uma observação para não utilizar. Então vamos voltar aqui na apresentação. Não utilizar tempos muito baixos aqui, né? Então você vai realmente vai identificar se o sistema travou, ele vai travar não por 15 milissegundos, não é travar, né? A menos que seja uma situação muito crítica, mas mais crítica, né? Possível, né? Você pode trabalhar com 1 segundo, 2 segundos, alguma coisa assim, né? Mas tudo depende, né? Tudo depende. Então, trabalhem, né? Aí, no caso de vocês aí, com tempos maiores, tá? Para não ter nenhum problema aí de até mesmo perder, principalmente aqueles que são um chip impresso, né? Na placa, pode ser que dê algum problema, então aí você não consiga mais gravar um outro programa ali, ou seja, resetar aquele programa. Ele fica resetando antes de você conseguir carregar um programa, tá? Então pode acontecer, né? Não é certo, mas pode acontecer, tá? Tudo depende aí da comunicação, da velocidade de transmissão, tudo mais, tá? Muito bem, era isso a aula de hoje, né? Então, as aplicações aqui com o watchdog, né, podem ser as mais variadas possíveis, mas é isso, né? Não tem uma variação nesse sentido aqui.